Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar, vocês viram aí, sobre esse assunto, Unidunité, uma inspiração saindo para você. Gente, olha só, muita gente morre de raiva quando nós falamos, quando nós simplesmente trazemos a história da formação deste livro aqui, e nós podemos falar que essa inspiração é simplesmente humana, ela foi fabricada, e por isso a brincadeira usa daquela parlenda muito conhecida, né, de Unidunité, sorvete coloré. Só que eu fiz a brincadeira, lógico, e botei Unidunité, uma inspiração saindo para você, porque a inspiração ela é o que? Simplesmente humana. Mas antes vou pegar aqui o meu suco, e para aqueles moralistas de plantão que acham, não, você não pode beber isso, você não pode falar isso, tá? Tô pouco me lixando para você, moralista, eu trato muito bem daquele jeito, né? Eu digo, tá bem, não, isso aqui eu ganhei. Então já que eu ganhei, agradeço a quem me deu, e no caso foi meu irmão, tá, gente? Bebi ontem um pouquinho com ele, me deu mais algumas latinhas, então trouxe pra cá, e hoje eu vou beber mais algumas. Então o que acontece, gente? Mas vamos ao que interessa. Eu já falei sobre não a epístola, mas ia falar epístola, sobre o Apocalipse de Pedro, certo? Já falei sobre isso. Qualquer dia eu vou falar só sobre esse Apocalipse, explicando a situação. Mas eu já mostrei para vocês a situação, já mostrei como é que foi escolhido, quem endossou, quem não, e depois o próprio Eusébio ele se contradiz dizendo que ninguém havia dado testemunho de tal livro, e depois ele mesmo diz que o próprio Clemente de Roma atestou. Mas vamos lá, gente, olha só, vou colocar para vocês aí na tela. Muito bem, aí ó, olha aqui, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, certo? Isso aqui está em História Eclesiástica, livro 3, parte 25, capítulo, acho que é parágrafo, uma coisa assim. E aqui História Eclesiástica, livro 3, logo no início aqui, certo? Olha aqui. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, também existiu, tá? Não apenas o Atos dos Apóstolos, teve outros atos, o chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro. Então isso aqui é Eusébio falando que são os espúrios, mas depois você vai ver uma contradição. Só que eu não quero me atentar se esse livro aqui ele é inspirado ou não, mas vamos ver o restante aqui que eu anotei para vocês. De Pedro reconhecemos uma única carta, a chamada Primeira de Pedro. Por outro lado, sobre a segunda carta, olha aqui, sobre a segunda carta, a tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Vou repetir de novo. Por outro lado, sobre a segunda carta, que é a segunda Pedro, a tradição nos diz que não é testamentária. A tradição nos diz que não é. Ainda assim, por parecer, parece proveitosa, legal, né? A muitos é tomada em consideração junto com as outras escrituras. Então eu vou voltar aqui para mim. Gente, é o que vocês acompanharam aí, ou escutaram, e também puderam ler na tela. Porque uma inspiração saindo para você. Perceberam como é que a própria história, o próprio registro disso, deixou transparecer que a tal canonização não teve nada de especial, simplesmente foi preferência humana? Porque é o seguinte, falam tanto, porque o Apocalipse de Pedro ficou de fora porque ele era espúrio, não sei o quê. E tem hoje certos protestantes endossando essas bobagens sem conhecer, ou conhecendo e não falando o que aconteceu de fato. Mas o mais engraçado é isso aqui, gente. É isso aqui que fala o seguinte: isso aqui é História Eclesiástica, certo?
Eusébio escrevendo: de Pedro reconhecemos uma única carta, que é a primeira. Ou seja, que é a primeira Pedro que está aqui, ó. Que é a primeira Pedro. Tá? Tá aqui. Tá na tua Bíblia também. Tá? Aqui. Tá tanto na Bíblia protestante quanto católica. Mas vamos ver o interessante, que a segunda tá aqui. E não era considerada. Não era considerada uma epístola o que? Inspirada. Mas olha só que inspiração podre, gente. Olha, vamos ver que inspiração podre. Por quê? Foi mais ou menos assim. Ah, o que você tem aí? Ah, tem epístolas aqui, um monte aqui, ó. Ah, tem uma de Tiago, ah, coloca aí. Ah, tem uma epístola aqui de João, ah, bota ela aí. Ah, tem uma epístola aqui de Paulo para Timóteo, ah, coloca aí. Foi mais ou menos assim. Ah, tem de Pedro, ah, não, Pedro não coloca não, porque essa aqui não é inspirada não. A gente vai em consideração as outras escrituras, a gente considera, tá? A gente é tomada em consideração por quê? Porque ela parece proveitosa, tá? Ela parece proveitosa. Foi assim a inspiração. Ah, tem Atos aqui? Ah, tem Atos de Paulo. Não, isso aqui não coloca não, que não vai ser legal. Ah, no Evangelho da Infância de Jesus, isso não vai servir. Ah, Mateus, Marcos, pode colocar. Tá? Ah, mas tem Lucas. Oh, Lucas não foi apóstolo. Ah, mas é um apóstolo endossou. Não, mas ali no próprio início ele diz que escreveu por conveniência. Ah, depois a gente joga isso por terra. Depois a gente resolve isso. Bota aí. Foi tipo assim. Claro que não essa língua. Eu estou aqui só ironizando. Mas foi mais ou menos dessa forma. Por quê? De Pedro reconhecemos uma única carta. Por outro lado, sobre a segunda, aí que diz, a tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer, ela parece proveitosa, então te leva em consideração. Foi assim que foi a inspiração. Agora, olha que legal essa inspiração de 1 Pedro, né? Olha aqui, ó. 1 Pedro, vamos ler esse versículo aqui, 1 Pedro 2,18. Vamos ler aqui. Vós, escravos, sujeitai-vos com todo respeito aos vossos senhores, não só aos bons e razoáveis, mas também aos perversos. Tá aqui. Isso aí que era considerado inspirada. Aí a inspiração. Que merda, hein? Não vem falar de contexto, não, que eu estou lendo do contexto. Que o versículo que eu li aqui não isola nada, tá? Simplesmente está mostrando o contexto. Era esse o contexto da época. Eles aceitavam a escravidão. Simples, tá? Gente, esse é o problema. As pessoas não conhecem isso. Engraçado, eu tenho essa obra, gente, certo? Esse aqui foi tirado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. História Eclesiástica, tá? E tem esse livro aqui em PDF. Foi daqui que eu tirei essas informações, tá? Aqui. Vou voltar aqui para mim. Então, gente, é esse tipo. Eu só botei num slide mais bonitinho, tipo aquele rolo, mas é daquele lugar ali que eu tirei. Eu não estou inventando nada. Eu não estou dando meu parecer. Estou mostrando o que aconteceu. E aí você vai ver o quê? Que a segunda carta não era considerada. Por que entrou? Por que entrou aqui? Por que entrou aqui? Hein? Não sei. Essa inspiração foi fabricada por seres humanos. Por quê? Porque assim é fácil de você aceitar alguma coisa. Porque a maioria era analfabeta. A maioria da população era analfabeta. Ninguém lia, escrevia. Então o que eles falassem ali era dito por sagrado. Agora, os outros que ficaram de fora, fala que é espúrio, fala que é apócrifo. Essas pessoas não vão acreditar. Foi isso que eles fizeram. Aí, então você vê que tudo isso é uma farsa e nós mostramos isso. A pessoa fala, vocês são os demônios. Por isso que eu coloquei esse cordão aqui, que vocês falam que nós somos dos demônios, somos dos capetas, e vocês morrem de medo de um inimigo imaginário. Esse diabinho aqui tem meio familiar, não tá não? Pois é, né? Meio familiar. Mas, voltando sério, que aqui o canal é sério, tá, gente? Aham, sei. Olha só. Não basta ter o amiguinho imaginário, tem que ter o quê? O inimigo imaginário. Então eles falavam, vocês são os demônios, vocês vão ver só. Então, porque os caras morrem, quando a gente fala da Bíblia, eles morrem de medo. Então, pra ficar com medo mesmo, eu coloquei logo isso aqui, certo? Mas tem outra coisa.
Tem muita gente falando aí que os ateus não conhecem Bíblia, que os ateus não estudam Bíblia. Bom, eu estudo, conheço. Não só depois de ateu, mas o tempo que eu vivi como religioso também conhecia. Certo? E outra coisa, não adianta ficar batendo no peito e falando que não, vocês não conhecem Bíblia, como se isso desqualificasse alguém. E na verdade o crente repete isso para quê? Para querer o quê? Desmerecer a pessoa, sabe? Para querer desmerecer. Mas isso não reflete. Apenas falar não quer dizer nada, porque só conhece quem repete as bobagens que eles falam, defendendo inspiração, defendendo revelação. E revelação de cu é rola, desculpa aí, tá? Mas a verdade é essa. Então, revelação de cu é rola. Não tem revelação, não tem inspiração. Agora, nós conhecemos muito bem esse livrinho. E outra coisa, conhecemos a história por trás, conhecemos a formação. É isso que as pessoas precisam, porque eles querem estudar a Bíblia. No caso, o estudo deles é o quê? É um estudo totalmente devocional, ou seja, ler isso aqui e aceitar. Porque está o quê? Aqui dizendo que é inspirado, então eles aceitam que é inspirado. E você vê, isso é só um pouquinho que eu mostrei para vocês, tá, gente? Isso é só um pouquinho, em relação a uma epístola. Tem uma outra que está em jogo ali, que na verdade não é uma epístola, mas não é epístola, mas é o livro de Apocalipse de Pedro, que fazia parte, tá? Mas vou deixar aqui só essa parte para vocês, quer dizer, já deixei, né? Mostrando que eles reconheceram assim, isso aqui parece, a tradição nos diz que não é testamentária, mas por parecer, provavelmente, então a gente leva em consideração. Não é esperando, mas é em consideração. E depois que aconteceu, entrou aqui. Por quê? Porque essa consideração, gente, foi o quê? A preferência do clero, dos bispos, sabe, dos caras que presidiam os concílios, foi que entrou nesse livro aqui. Por isso que as pessoas repetem igual a uns papagaios, falando, não, mas é inspirado. Por quê? Porque está aqui. Mas por que é inspirado? Não, porque a Bíblia está dizendo que é inspirado. Então, ou seja, ele pega a própria conclusão como premissa, sempre na falácia circular. Aí depois querem discutir com a gente, falando que a gente não conhece. Eu conheço, tá? E outra coisa, o ateísmo não está firmado em conhecer ou não conhecer a Bíblia. Simplesmente o ateísmo, ele é o quê? Ele é uma aceitação da realidade. Só isso. É a constatação do óbvio. Só isso. Aí não existe apenas só o cristianismo como religião do mundo. Existem outras. Só isso. O ateu é aquele que percebeu que tudo isso não passa de fantasias. Certo? Bom, vou parar por aqui. Agradeço a todos que têm acompanhado, que têm ajudado, divulgado. Inclusive, um abração para Soraya Teia, a Beth Pessoa e a Roseli, que essas três têm divulgado o trabalho assim, dos livres pensadores assim, de maneira, como eu vou dizer, incansável. Então, parabéns para essas três pessoas que têm ajudado muito, essas três guerreiras. E também a Edmeia Pergentino também, que tem ajudado bastante, certo? Os livros pensadores. Bom, vou deixar aí o clube de membros para vocês conhecerem os membros. E quiser fazer parte, fique à vontade. A chave Pix vai ficar no comentário fixado. E vou pedir para você compartilhar, curtir, comentar, se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva. E já inscrito, traga outras pessoas, certo? Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos. Até a próxima e tchau, tchau. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.